Gente, bom dia. Ontem eu estava chegando do trabalho, na verdade deixando o veículo que eu trabalho como motorista de ônibus coletivo na garagem e peguei um pouco de uma discussão de um colega lá que é porteiro, juntamente com outro rapaz que é fiscal. O assunto era essa questão do Lula ter colocado as igrejas aí como culpada, né, por essa pandemia, ou mais precisamente pelas mortes que está acontecendo na pandemia. No meu modo de pensar, aqui compartilhando um pouco com vocês aí, até porque ontem também, quando eu cheguei, eu pude pegar um pouco da conversa e eu também expus essa ideia, esse pensamento. É muito fácil para uma pessoa, como homem de 9 dedos, colocar a culpa nas igrejas. Difícil seria para ele colocar nos bares, né? Como, por exemplo, eu saindo do serviço na quinta-feira, passando em um dos bairros aí em que eu passo para vir para casa. A partir de quinta-feira, há um mês atrás, tem 2 bares, com diferença de uma quadra para outra, abarrotados, superlotados de gente, pessoas gritando, né? As mesas cheias, cada mesa com seis pessoas sentadas, mais um montante de gente dançando e gritando, entendeu? Todo mundo sem máscara, mas vocês não têm noção, lotado mesmo, uma coisa assim, uma coisa de louco. Os 2 bares, os dois, né? E depois, às vezes, ainda tem pessoas que perguntam, como a passageira perguntou ontem para mim, se não estava sendo para carregar nos coletivos apenas pessoas sentadas, né? Eu fiquei calado, fiquei quieto. Mas vamos lá. Aliás, as mesmas pessoas que vão para o bar, que no final de semana, são as mesmas que na segunda-feira pegam o ônibus, né? Então, mas vamos lá. Como eu dizia, é muito fácil para uma pessoa que não vai para uma igreja, por exemplo, que não costuma frequentar a igreja, colocar a culpa nas igrejas, né? Ele não vai colocar nos bares, que é onde ele frequenta, no caso, né? A pessoa que é acostumada a beber, como Lula, né? E a maioria dos seus apoiadores, né? E a maioria dos seus apoiadores também são, né? Frequenta o mesmo ambiente, né? Vamos dizer assim. Ele não acredita em Deus, né? Não acredita. As pessoas que o apoiam não acreditam em Deus. São pessoas que não vão para a igreja, né? São pessoas que não vão para a igreja. Pessoas que não têm costume de orar, rezar, sei lá, buscar Deus, ter uma intimidade com Deus. São pessoas assim, entendeu? Você já tira pelas ideias, aquilo que é colocado nas redes sociais, as conversas. Você tira por aí. São pessoas totalmente alienadas, de esquerda, né? Então, se tem alguma pessoa, por exemplo, alguns poucos, né? Bem poucos mesmo, que estão dentro das igrejas, que por acaso vêm apoiar o Lula e apoiar a esquerda, apoiar o comunismo e etc., são pessoas que não são, que estão ali por estar, que parecem, mas não são. É como diz a própria palavra, na própria Bíblia diz, né, que existe o joio, que é colhido junto com o trigo ali, entendeu? Por se parecer demais, mas na verdade não é, entendeu? Então joio é uma coisa e trigo é outra. Então, ao meu modo de pensar, as pessoas que apoiam, no caso o Lula, suas ideologias e essa esquerdalha toda, são pessoas que são os que estão na igreja, por acaso, aqueles que frequentam, os poucos que frequentam, são joio, não são trigo, né? Então é muito simples de se entender isso, entendeu? Agora, seria de se admirar se, por exemplo, o Lula chegasse e dissesse assim, não, olha, a culpa é dos bares, das pessoas que frequentam os bares, são da clandestinidade, como diz um amigo meu lá o Zaqueu Barros, lá de São Luís do Maranhão, que ele fala que é muito fácil fechar comércio, fechar igreja, fechar
impedir quem trabalha de trabalhar, entendeu? O difícil, como ele diz, é travar a clandestinidade, né? Ele fala assim, clandestinidade, né? Essas pessoas que frequentam bares e etc, entendeu? Então, muito fácil, muito simples, entendeu? O cara não tem nada com Deus, né? Não tem nada com Deus. Aliás, essa questão de não ter nada com Deus, tem alguns pontos bíblicos, por exemplo, que me inculca. Porque, por exemplo, quando ali no episódio do barco, em que Jesus chega, por exemplo, aqui em João 21:6, que diz assim, aliás, eu vou ler aqui um pouquinho antes para você entender. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhes os outros, também nós vamos contigo. Saíram e encontraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhes, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Né? Então eu pergunto, por que Jesus não disse assim, lançai a rede à esquerda? Né? Por que ele disse lançai à direita e não à esquerda? Né? Vamos pensar um pouquinho. Será que a esquerda, desde o princípio, esquerda não é algo um sinônimo já de coisa que não tá muito certo? Não é um sinal de coisa errada já aí, né? Porque até no meu pensamento, até quando estão lá, por exemplo, Caim e Abel, para mim, no meu ponto de vista, Abel de direita e Caim de esquerda, né? É o meu pensamento. Ninguém é obrigado a pensar como eu, né? Por exemplo, aqui em Atos, no 33 de Atos, diz assim, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse-lhes o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, e até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. Por que ele não disse assim, assenta à minha esquerda, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés? Por que ele se refere à direita? Né? Questão de pensar um pouquinho. Sempre entende-se que aquilo que é certo, né, no meu ponto de vista e no ponto de vista bíblico, vem de direita e não de esquerda. Tanto que tem até um ditado popular que quando alguém ajuda alguém, está ali para estar ajudando alguém que tem uma certa dificuldade, essa pessoa chega e fala assim, ó, fulano de tal é o meu braço direito. Por que a pessoa não fala fulano de tal é o meu braço esquerdo? Né? É um negócio assim meio que, se você for parar para pensar, se você for ler a Bíblia, for buscar histórias, né, em relação a isso, você vai entender que esquerda não é muito de Deus não, né? Então quem está na esquerda e quem apoia a esquerda, e quem apoia o Lula, que está declaradamente na esquerda, é do contra, né? Do contra, inclusive do contra Deus e contra tudo que for de bom, no meu pensamento. Inclusive, a gente, eu tenho pensado seriamente inclusive tirar do Facebook, do meu hall de amigos ali, que na verdade tem gente que está ali só por estar, todos esses que postam coisas aí da esquerda.
Porque às vezes você vai abrir o Facebook, você fica até chateado só em você olhar certas coisas, né? Que a pessoa apoia. Então, se algo não me edifica, se algo não me faz crescer, se algo não me traz até uma certa palpitação do coração, né? Uma ansiedade, entendeu? Por estar vendo essas pessoas apoiando coisa errada, você fica, como é que se diz? Pensando em realmente dar um chega para lá em todo esse tipo de coisa, em todas essas coisas que vêm de esquerda, né? Esse é o meu pensamento, gente. Vou ficando por aqui pedindo a Deus que abençoe o Brasil, que abençoe todos os brasileiros, todas as famílias, né? Não só brasileira, mas também do mundo, né? Mas como nós vivemos um momento muito difícil aqui no Brasil, em relação a essa política toda, essa coisa aí que infelizmente todos nós somos dependentes desse povo todo, entendeu? Pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. É o que nós ainda pode fazer. É orar, né? Orar. Pedir pelo Brasil, entendeu? E pedir que Deus abençoe. Em nome de Jesus.